Muito bom dia, igreja. Muito bom dia, igreja querida, amada. Estou aqui de volta para falarmos sobre o estudo da célula dessa semana. E a gente continua trabalhando aí o Sermão do Monte, continua mergulhando nesses temas tão profundos, desafiadores para nós. A mensagem de Jesus a respeito do reino, a respeito da vida no reino, da vida e do padrão, né? O padrão de vida, né, de um cidadão do reino, o que desafia muito a gente em tantos aspectos, né? Nessa fase do Sermão do Monte, Jesus está encerrando sua mensagem e parece que ele está voltando em alguns temas, né? Ele volta no tema da oração, pedir, dar-se-vos-á, que a gente vai trabalhar na semana que vem. Mas agora ele vai falar sobre o julgamento. E é um retorno a um tema que ele também trabalhou, são as relações, né? Ele falou sobre sobre o homicídio, que vai além de efetivamente matar o irmão, mas vai de matá-lo no nosso coração, de condená-lo em nosso coração. Ele falou sobre vingança, não nos vingarmos a nós mesmos. Ele fala sobre amar os inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem, né? Ele vai falando sobre essas questões todas. E agora, no meio desse processo aqui que ele estava falando sobre oração, sobre conexão com realidades celestiais, né? E nós meditamos também sobre os tesouros do céu, as ansiedades, e agora ele parece que tem um corte abrupto, né? E ele volta a falar sobre as relações humanas e alguma coisa que é muito importante para um contexto muito religioso. Todo contexto muito religioso é um contexto de julgamento. Quando há muito julgamento em um lugar é porque há uma perspectiva religiosa muito oca, muito vazia de sentido de propósito. Tudo está no exterior, no que eu aparento ser, não no que eu sou de verdade. Então, aquele contexto onde Jesus estava, na época que Jesus vivia, era um contexto de muita hipocrisia, tanto que ele, João Batista, né, condenaram muitos hipócritas. Era um contexto muito de aparência. E a gente veio trabalhando isso daqui, né? Quando ele fala sobre o jejum, quando ele fala sobre o lugar secreto, a oração em si, quando ele fala da ajuda aos necessitados, ele fala, ó, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda, sabe? Não faça como aqueles que querem aparecer. Não ore nas praças públicas só para aparecer. Entra no lugar secreto, fala com aquele que te ouve em secreto. Ele vai dizer, quando vocês jejuarem, não façam de forma aparente, não pareçam tristes para que as pessoas percebam o quanto vocês achem o quanto vocês são espirituais. Não façam dessa forma. Fujam da hipocrisia, fujam da falsidade, fujam da mera aparência, da mera religiosidade, da religiosidade vazia. E ele, trabalhando nesse contexto de uma religião, de uma religiosidade oca, cheia de aparências, com pouco, quase nenhuma vida, né, sinceridade, há certamente um problema muito grave. Nesse contexto, há muito julgamento. As pessoas julgam umas às outras. Até porque julgar o outro afasta a atenção de mim. E aí eu posso passar despercebido com os meus erros, com as minhas falhas, com os meus pecados. Então, um contexto onde a religiosidade é vazia, é oca,
onde a maior preocupação é com a aparência, nesse contexto há muito julgamento. E aí Jesus entra nesse assunto para nos desafiar quanto a isso, quanto ao hábito de julgar. O texto de Mateus capítulo 7, no verso 1, vai dizer assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha o desafio. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, veja, a mesma proposta, o mesmo sentido daquilo que está sendo trabalhado ao longo de todo esse sermão. Hipócrita, né? Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, esse texto desafia a gente com relação a uma prática que é muito comum nossa, de todos nós. A rapidez em definir, estabelecer aquilo que diz respeito às práticas do nosso irmão. A gente tem muita misericórdia para nós, né? Sobre nós. Quando se trata de nós, de alguma coisa que a gente fez, a gente tem muita facilidade de justificar nossas atitudes na nossa história, no nosso momento, na nossa condição emocional, psicológica. A gente explica muito aquilo que a gente fez ou falou, ou a maneira como agiu, com base na nossa realidade. A gente está tendo misericórdia, a gente está justificando nossas atitudes. Mas a gente não é misericordioso para ouvir o nosso irmão, para buscar entendê-lo, para buscar compreendê-lo, ainda que esteja diante de pecados que assim não tem justificativa. Pecado é pecado, né? A gente não tem nem que ficar tentando justificar. Se o seu pecado for descoberto, não tente justificar, só abaixa a sua cabeça, sabe? Então, é uma questão assim que a gente precisa ter zelo pela palavra de Deus, zelo pela presença de Deus e zelo pelo propósito, né? Temos que ter, estarmos firmados, né? Ou perseverantes no propósito de sermos parecidos com Cristo Jesus. Se formos parecidos com Ele, seremos misericordiosos. Sabe, eu lembro da palavra dele para a mulher adúltera: onde estão seus acusadores? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Que graça, que bênção é isso. Sabe, alguém que tem todo o direito, todo o poder, toda a capacidade de julgar, mas se calou. Apenas encorajou a mulher a olhar para frente, não olhar para trás. Como quem diz: olha, não tem respostas para você no seu passado. Olhe para frente, vá para frente. Não peques mais a partir de agora. Não tente consertar os seus pecados passados. Não. Preocupe-se com as possibilidades futuras de pecar também, se afastar de Deus e gerar novos problemas para a sua vida. Então olhe para frente, vá e não peques mais. Isso é muito lindo, muito maravilhoso. Então, precisamos ter misericórdia. E a misericórdia faz com que a gente olhe para a gente primeiro. A misericórdia faz a gente olhar para a gente em primeiro lugar. Como é que eu vou tirar como ele fala aqui, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Sabe, você está incomodado que seu irmão não consegue enxergar direito, não consegue ver as coisas que estão diante dos seus olhos porque tem um cisco no seu olho, mas você está com uma trave no seu. O que está te incomodando de fato? É o seu irmão? Ele está sendo incômodo para você? Ou você conseguiu discernir alguma coisa que está sendo incômodo para ele e quer ajudá-lo ali a se livrar desse incômodo? Qual é a prioridade no seu coração? Se livrar dos problemas à sua volta?
ou ser alguém que ajuda as pessoas a se livrar dos seus problemas e ficarem numa situação mais favorável, né? Terem sua alegria renovada, sabe? É misericórdia. A gente precisa se mover por misericórdia. Então, se eu sei o valor da misericórdia sobre a minha vida, eu vou dar misericórdia para aqueles que precisarem, para aqueles que estiverem enfrentando dificuldades e por isso estão assim, a questão não é dificuldade, mas assim, ter misericórdia com aqueles que estão enfrentando lutas como eu enfrento. E é exatamente isso que Romanos vai dizer. Aliás, Romanos não diz nada. Paulo diz aos Romanos, né? Capítulo 2 de Romanos, versos 1 e 2, olha o que Paulo fala. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Que coisa, que palavra forte e firme, né? Contundente. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Deus julga conforme a verdade. Deus sempre julga conforme a verdade. Mas a gente, será que julga conforme a verdade? Será que a gente discerne a verdade de forma plena? E será que a verdade com a qual a gente julga com palavras está em acordo com a verdade do nosso coração, da nossa própria vida, né? Versículo 3 diz, assim quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Perdão. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Olha só. Então esse texto fala que a gente é indesculpável quando julga. Por quê? Porque naquilo que a gente está condenando, nós mesmos, naquilo em que julga, visto que você que julga pratica a mesma coisa, está se condenando. Então, a gente condena a gente mesmo, porque pratica as mesmas coisas. No versículo 3 diz assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, será que eu pratico as mesmas coisas que todos os outros pecadores do mundo? Não. Alguns pecados que aprisionam outras pessoas não afetam diretamente a mim. Mas, então esse texto não está dizendo que eu sou um indesculpável quando julgo meu irmão porque eu faço a mesma coisa que ele. Essa mesma coisa que ele não é exatamente o mesmo pecado, mas eu tenho a mesma tendência. Seja qual for o tamanho, o nível ou a classificação, isso não existe. Não, até existe, mas assim. Mas seja qual for o nível ou a classificação do pecado que o meu irmão cometeu. Se é pecado hediondo, se é pecado para a morte, se é pecado contra o Espírito Santo, enfim, seja qual for o nível, o tamanho, a classificação do pecado contra que o meu irmão está cometendo, eu sou capaz de cometer pecado no mesmo nível. Talvez não exatamente o mesmo pecado, mas eu sou capaz de me sujar tanto quanto o meu irmão está se sujando com o pecado dele, seja que nível, tamanho ou classificação ele tenha. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo atraídos a Cristo pela graça, sendo atraídos a Deus, de novo, né? Pela graça. Então, eu sou indesculpável quando julgo. Porque definitivamente não há nenhuma prerrogativa em mim que me dê a condições de julgar alguém. Só Deus julga segundo a verdade. E aí o versículo 4 fala assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Eu estou desprezando que Deus teve paciência comigo, com o meu pecado.
Eu estou desprezando o fato que Deus foi misericordioso comigo e foi bondoso, e é por causa da bondade dele que eu estou aqui, estou de pé. E eu estou negligenciando ou desprezando essas verdades. É a bondade de Deus que me levou ao arrependimento. Perdão. Eu não me arrependi porque eu sou muito bom, especial, enxergo mais as coisas do que os outros, réis mortais, que estão mergulhados em seus pecados, em seus... Não. Eu careço da misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu teria sido totalmente consumido, destruído, devorado. Sabe, eu preciso entender que o meu pecado levou Jesus à cruz. Sabe? Jesus não carregou várias cruzes, né? E a minha cruz não é tão pesada quanto a cruz do meu vizinho. Não. Jesus carregou uma cruz. Naquela cruz estavam meus pecados. É isso que eu tenho que pensar em primeiro lugar. E aí, quando eu creio que um inocente morreu no lugar de um pecador, eu me quebranto e me alegro simplesmente por ser alvo de sua graça e de sua misericórdia. E aí, com o coração quebrantado, quando eu olho para o meu irmão cometendo erros e pecados, eu penso como seria bom que ele entendesse também que é alvo da graça de Deus e que isso o fortalecesse para abandonar toda a prática que desagrada a Deus e que o aprisiona. Isso é que deve mover meu coração, é disso que Jesus está falando quando ensina a gente a não julgar o próximo. Que Deus nos faça entender a profundidade daquilo que Ele está nos ensinando. Que Deus nos faça entender a profundidade da Sua palavra, a profundidade da vida de um cidadão do reino dos céus. Que Ele nos faça entender o chamado que Ele tem para nós, para que sejamos seus imitadores. Que Ele nos faça alcançar toda a plenitude do seu amor para conosco, da sua misericórdia, para que sejamos fortalecidos nesse amor e nessa misericórdia e aprendemos a ser misericordiosos uns com os outros. Como diz aqui mesmo no Sermão do Monte, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe nossas células, que Deus nos faça crescer nessas questões, para a glória dEle, para a honra do nome dEle, que nós devemos demonstrar com nosso viver. Enfim, para o louvor da misericórdia dEle. Deus abençoe você, meu querido.